Olá! Vamos agora falar acerca da formação de minerais nas rochas magmáticas. Nas rochas magmáticas, a formação dos minerais não vai ocorrer toda em simultâneo, dado que nem todos os constituintes de um magma têm o mesmo ponto de solidificação, de cristalização ou de fusão, se quiserem. Deste modo, minerais que têm pontos de fusão ou de cristalização mais elevados cristalizam primeiro do que minerais que têm pontos de fusão ou de cristalização mais baixos. Isto vai ter consequências no arranjo das partículas dos minerais que se vão formar mais tardiamente, dado que eles vão ficar sujeitos a ocupar o espaço que é deixado na câmara magmática pelos minerais que se formam inicialmente. Assim sendo, quando atendemos à formação dos minerais, nós vamos ter que atender a 4 fatores. Temos que atender ao tempo, ao espaço disponível, à agitação do meio e à temperatura. É fácil de percebermos que quanto mais lento for o arrefecimento, logo, quanto mais tempo nós dermos para o magma arrefecer, quanto maior for o espaço disponível, isto é, pensem no espaço disponível como um quarto. Se um quarto for grande, nós podemos arranjar os móveis de uma maneira harmoniosa. No entanto, se o espaço for pequeno, nós deitamos o material para lá e acabou-se. Portanto, se tivermos mais espaço, se tivermos um meio muito calmo, ou seja, com pouca agitação, então nós teremos todas as condicionantes, todas as condições ideais para que um cristal se desenvolva. Portanto, recapitulando, para que um cristal se desenvolva e que seja perfeito, nós precisamos então de uma câmara magmática com um ambiente calmo, um arrefecimento lento e, de preferência, com bastante espaço. Portanto, como eu digo aqui, a forma de um cristal vai estar dependente das condições envolventes. Mas a estrutura cristalina é independente dessas condições. E perguntam vocês agora, então e o que é isso da estrutura cristalina? Vamos falar ainda acerca da malha cristalina. Queria-vos mostrar, embora a imagem não seja das mais felizes, queria-vos mostrar qual é a influência então do espaço, do tempo e da agitação na formação dos minerais. Reparem, numa situação em que haja um ambiente calmo, em que haja tempo e haja espaço, o cristal que se forma, o mineral que se forma é um mineral perfeito. E, portanto, é aquilo que nós chamamos de um mineral euédrico. Os minerais euédricos são raros na natureza. Reparem nesta situação. Nesta situação, nós podemos perfeitamente perceber que nesta parte do cristal o crescimento foi lento, houve espaço, mas aqui já não. Porquê? Porque provavelmente quando este cristal estava a formar, este espaço já estaria ocupado, já não estava disponível para ele. Daí que, digamos então, que é um mineral cujo crescimento já estava parcialmente condicionado e designamos este tipo de minerais de subeuédricos. Os mais comuns, que são aqueles que com os quais estamos mais familiarizados, são os anédricos. O crescimento de uns minerais é fortemente condicionado pelos cristais, pelos minerais envolventes. É a situação mais comum. A rede cristalina vai corresponder à forma como as diferentes partículas se vão ordenar no espaço, ou seja, como elas se vão dispor nas diferentes direções. Normalmente, elas vão formar, então, um paralelepípedo. Vão ter a forma poliédrica. Nós aqui temos um cubo, mas nem sempre tem que ser um cubo. De mineral para mineral pode variar o tamanho das arestas, pode variar o ângulo com que estas arestas se interceptam umas com as outras. Uma coisa que é importante nós percebermos é que um cristal de quartzo perfeito, por exemplo, um cristal de quartzo euédrico e um cristal de quartzo anédrico, nós verificamos que, apesar de eles externamente serem diferentes, a sua rede cristalina, a sua malha é igual.
porque a malha é característica de um mineral. Como vocês sabem, os minerais são substâncias que se encontram no estado sólido, são inorgânicas, apresentam estrutura cristalina e apresentam composição bem definida ou variável dentro de certos limites. E é aqui com esta variável dentro de certos limites que surge um conceito que vamos agora abordar, que é o conceito de minerais isomorfos. Ora, minerais isomorfos vão ser então minerais que, embora vão ser quimicamente diferentes, vão apresentar estrutura interna idêntica. Reparem como é que isto pode acontecer. Se nós imaginarmos que na rede cristalina de um determinado mineral existem então os átomos ou os íons, e se nós pensarmos que na natureza existem íons ou átomos que têm o mesmo tamanho, é fácil percebermos que em determinadas condições um átomo pode ser substituído por outro do mesmo tamanho ou tamanho aproximado. Dessa forma, a estrutura, a forma do mineral não se vai alterar, no entanto, a sua constituição química será alterada. Daí, então, a definição de isomorfismo. Iso vem de igual e o morfos vem de forma. Portanto, tem igual forma. Pois bem, tem igual forma porque, basicamente, os átomos, em termos de tamanho, são iguais. No entanto, quimicamente vão ser diferentes. Resumindo, minerais isomorfos são, então, minerais que apresentam uma estrutura interna idêntica, no entanto, quimicamente são diferentes. Tal situação acontece quando existe afinidade química entre as partículas, portanto, o átomo que vai lá ser metido para substituir o que lá estaria tem que ter uma afinidade química, isto é, tem que haver depois no fim um equilíbrio elétrico, e o raio do íon que vai lá ser metido tem que ser semelhante ao nativo, tem que ser semelhante ao que lá está. Portanto, desta forma, poderemos fazer, e reparem nisto, poderemos substituir um íon por outro em qualquer proporção. Isto é, eu posso então, imaginemos, e é o caso que eu vou falar a seguir, ter um mineral que tem na sua constituição apenas cálcio e, fazendo esta substituição, posso formar um mineral isomorfo que tenha apenas, por exemplo, sódio. Como? Reparem, é o que se passa nesta série da série das plagioclases. Eu tenho uma plagioclase que pode ter 100% de cálcio, que é a anortite. Portanto, a anortite é uma plagioclase cálcica. Imaginemos uma anortite com 100% de cálcio. Pois bem, em determinadas condições, eu posso substituir todo este cálcio por sódio e deixo de ter, então, anortite e passo a ter albite. O tamanho do mineral não se alterou. E, portanto, desta forma, e quando falo em tamanho, falo de estrutura, logicamente. A estrutura do mineral não se alterou. Daí eu falar de séries isomórficas. Têm a mesma forma, têm a mesma estrutura. O que é engraçado é que eu posso substituir, em vez de substituir, como fiz aqui neste exemplo, que vim de um topo para o outro, posso substituir determinadas percentagens. E daí que vai ter uma série de minerais que pertencem a esta série isomórfica, que vão tendo, se eu vier de cima para baixo, logicamente, se eu for substituído o cálcio pelo sódio, vão tendo percentagens decrescentes de cálcio e vão tendo percentagens crescentes de sódio. E, portanto, eu tenho a tal sequência, a tal série isomórfica das plagioclases, das quais fazem parte, então, a anortite, a bitaunite, a labradorite, a andesina, a oligoclase e a albite. Por vezes, acontece outra coisa muito interessante, que é o polimorfismo. No polimorfismo passa-se que dois minerais têm a mesma constituição química, mas apresentam forma diferente. É o caso, por exemplo, aqui da calcite e da aragonite, que embora sejam quimicamente iguais, ao nível da sua estrutura, ao nível da sua malha elementar, são diferentes.
Daí a designação de minerais polimorfos. Poli quer dizer várias, não é? E, portanto, minerais polimorfos são aqueles minerais que, apesar de terem a mesma composição química, apresentam redes cristalinas diferentes. Um outro caso muito conhecido de polimorfismo é o caso do diamante e da grafite, porque, embora sejam constituídos então pelos mesmos elementos, tenham a mesma composição química, vão ter um arranjo dos materiais de modo diferente, devido basicamente às pressões a que são formados, e, portanto, acabam por ser então considerados minerais polimorfos.